não é? Pronto. Então, parece-me que é importante começarmos por olhar para este conceito de obras protegidas, para pensarmos o que é ou não protegido pelo direito de autor. Isto é tanto mais importante como os senhores doutores sabem, o direito de autor não tem registro constitutivo, não é? E, portanto, ainda mais importante é nós termos para nós adquiridos estes conceitos para, quando nos confrontamos com estas realidades, sabermos o que é que está protegido ou não. O artigo 1º do Código define o que é que são obras, não é? Esta definição tem como elementos estruturais, por um lado, serem criações intelectuais, podem ser do domínio literário, científico ou artístico, têm que ser, em segundo lugar, exteriorizadas. Portanto, se eu pensar cá para mim num livro muito bonito que eu todos os dias escrevo à noite na minha cabeça, isso não vai servir de nada, eu tenho que exteriorizar, eu tenho que materializá-lo e exteriorizá-lo no sentido de o divulgar. E são estas criações intelectuais que são protegidas pelo Código, como tal, estão incluídos nesta proteção todos os direitos dos respectivos autores. Isto é um código muito antigo, os direitos conexos na altura que este código foi feito, em 85, não tinham ainda a importância que têm hoje e que adquiriram não só por via do mercado, mas por via dos tratados, das convenções e das diretivas que, entretanto, foram produzidas. E, portanto, nesta altura, tudo era muito centrado no autor. Por isso é que falamos do direito de autor e os direitos conexos, não é? Mas é importante, então, pensar as criações intelectuais destes domínios, quaisquer que sejam as suas formas, desde que sejam exteriorizadas, elas beneficiam de proteção. E, portanto, nós aqui estamos a pensar num leque enorme de tipos de obra, desde a música, o audiovisual, literatura, os conteúdos informativos, qualquer que seja a sua forma, seja digital ou seja em imprensa, também são protegidos, o design, os trabalhos científicos e de investigação, também são os discursos, a fotografia também é uma obra protegida, apesar de hoje em dia a circulação ser muito fácil. Tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, as artes performativas, a arquitetura, o software. Portanto, já veem que o direito de autor protege aqui uma série de realidades, independentemente do registro. É claro que as ideias que nós temos, os processos, por exemplo, os processos criativos em si, a forma como investigamos e montamos um espetáculo, por exemplo, os sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios, descobertas, eles por si só não são protegidos nos termos deste código. Portanto, há uma diferença entre isso, que se vocês quiserem é o começo, não é? E aquilo que é depois a criação intelectual finalizada, quando é exteriorizada, ela sim é objeto de proteção. Então, o que é que são as obras originais? O Código também nos diz o que são as obras originais. Portanto, são as criações intelectuais. Outra vez, este primeiro elemento estrutural tem que existir uma componente de criação intelectual densificada, independentemente do género, da forma como expressamos, do seu mérito, do modo de comunicação e do objetivo. Portanto, isto é um princípio da neutralidade que o direito de autor contém e que compreendem todos estes exemplos que aqui têm, que eu me vou dispensar de ler. Este PowerPoint não é próprio para uma apresentação, o anterior é que era. Isto é para servir de um certo modo de apontamentos para depois poderem utilizar no futuro, se quiserem, completando com as vossas próprias notas. Mas, portanto, dentro deste conceito muito geral, o que nós verificamos é que há um princípio de proteção alargado, tanto quanto possível, que é independente de géneros, de méritos, de categorias e que assenta no princípio da criação intelectual densificada e da exteriorização dessa criação intelectual. Portanto, fazer chegar ao público. E isto que vocês aqui têm é a transcrição das alíneas do código que estipulam exatamente tudo isto. Como vocês veem, a maior parte das coisas são um pouco antigas, são dos tais anos 90, é transformar esta realidade em tudo aquilo que ela se materializa hoje em dia no mundo digital. Depois temos um segundo conceito que não se integra nas obras originais, mas que segue o mesmo regime, que são as obras equiparadas às obras originais. Estas obras equiparadas também beneficiam de proteção, beneficiam de uma proteção que, no entanto, não prejudica os autores da obra original. Isto verifica-se em relação, por exemplo, às traduções.
nós temos um livro alemão que é traduzido para português, o tradutor é também considerado autor. E a tradução é considerada uma obra objeto de proteção por si mesma. E este raciocínio é aplicável também nas outras áreas, aos arranjos, às instrumentações, às dramatizações, cinematizações e outras transformações que nós façamos da obra. Portanto, se nós fizermos... Muito obrigada, minha senhora. Se nós fizermos um filme a partir de um livro, o nosso filme é protegido e nós somos protegidos como autores do filme, e isso não prejudica em nada a proteção que é concedida ao livro e ao autor do livro. Da mesma forma, uma coisa que se coloca muito para nós nesta área do direito, os sumários e as compilações também têm proteção como obra, e as compilações sistemáticas ou anotadas de legislação também têm proteção como obra. Portanto, eventualmente, se algum de vós tiver este tipo de de produção intelectual, ela também é protegida e vocês são também autores. Depois, refletirmos um pouco sobre o direito de autor, a estrutura do direito de autor. Portanto, o direito de autor abrange dois tipos de direitos: os direitos de caráter patrimonial, que são aqueles que chegam até vós todos os dias, e os direitos de natureza pessoal, que são denominados os direitos morais. Começando pelos direitos morais, que são a gênese de toda a proteção, não é? Portanto, historicamente foi por isso que surgiu o direito de autor. Estes direitos de natureza pessoal compreendem o direito de reivindicar a paternidade da obra, portanto, dizer isto fui eu que fiz, é a minha criação, sou eu o autor e sou eu que tenho que ser protegido, e também o direito de assegurar a sua genuinidade e integridade, ou seja, ninguém pode transformar a minha obra sem que eu a isso me possa opor, ou pelo contrário, sem que eu a isso tenha que autorizar. Portanto, o autor pode opor-se a qualquer ato que desvirtue a sua obra, que possa afetar a sua honra e a sua reputação como autor. E estes direitos morais são muito importantes porque a criação intelectual das formas de propriedade privada é talvez aquela que se liga mais à personalidade e aos direitos de personalidade. Portanto, é muito importante. Depois, importante dizer também que estes direitos têm uma proteção muito, muito reforçada. Para já, eles nunca se extinguem, mesmo quando se extinguem os direitos patrimoniais, portanto, mesmo quando passa o prazo de proteção, o autor continua sempre a dispor destes direitos morais. Por sua morte, são os seus herdeiros e os seus sucessores que exercem estes direitos e, em qualquer caso, mesmo quando a obra cai no domínio público, quando se extinguem os tais direitos de caráter patrimonial, também o Ministério da Cultura e não só os sucessores podem avocar a defesa da obra sempre que os titulares não a promovam. Isto é interessante porque eles podem fazer isto mesmo em vida do autor. Imaginem vocês que há uma escultura que está na cidade, que há um artista plástico que decide intervir nessa escultura. Se os titulares não se opuserem, e também desde que eles não autorizem, não é? Porque depois um conflito de vontades é que seria complicado, mas se eles não se opuserem, se não tiverem nenhuma intervenção, o Ministério pode vir, neste caso a Secretaria de Estado da Cultura, pode vir a avocar esse exercício para si. E depois temos os direitos patrimoniais, que são aqueles com que todos nós lidamos todos os dias. Portanto, eles são direitos exclusivos. Esta parte é muito importante, por muito que nós achemos que isto não devia ser assim, isto é mesmo assim. Portanto, eles são direitos exclusivos e eles assistem ao autor, eles permitem ao autor fruir e utilizar a obra e viver da sua exploração económica. E eles compreendem, nomeadamente, mas sem excluir quaisquer outras, estas faculdades de divulgar pela forma que se entender, de publicar também pela forma que se entender e de explorar economicamente também pela forma que se entender, direta ou indiretamente. Ou seja, o autor pode fazê-lo por si, ou pode dar um mandato a representantes legais, ou pode dar um mandato a uma entidade gestora, pode decidir por ele como quer fazer. Quem beneficia desta proteção são, em primeiro lugar, os autores, que beneficiam da proteção concedida pelo direito de autor, e depois os artistas, os produtores de música e de audiovisual, que são chamados no Código produtores de fonogramas e videogramas, outra vez esta desatualização do Código por ser dos anos 80, que nessa altura não era a música, era o CD, ou o fonograma, não é? Ou o disco, nessa altura até, nem era muito CD. E depois era o videograma, portanto ainda está muito ligado à ideia de suporte e não tanto à ideia imaterial da obra. E finalmente os organismos de radiodifusão através dos direitos conexos. Estes organismos de radiodifusão aparecem desde a Convenção de Genebra
Porquê? Porque aquilo que nós falámos, não é? Antes de haver produtores de música e de audiovisual, eram os organismos de radiodifusão, nomeadamente as rádios, para a área da música, que desempenhavam esta função. Então, eles beneficiam dessa proteção. Hoje em dia faz sentido manter-se, porque, na verdade, estes organismos de radiodifusão continuam a ter muita produção própria, quer através dos programas que eles próprios produzem, quer através de programas que são obras que encomendam a outros e que transmitem. Portanto, em relação ao direito de autor, há um primeiro passo que é importante, que é o de determinar quem é o titular do direito de autor, que o Código diz muito genericamente que é o criador intelectual da obra, salvo disposição em contrário. O salvo disposição em contrário será tipicamente o caso das obras por encomenda, não é? Portanto, eu encomendo um livro a alguém, apesar dessa pessoa ser o criador intelectual do livro, como eu encomendei, o direito de autor pertence-me, porque isso faz parte do nosso acordo. Mas depois temos casos sui generis. Por exemplo, na obra cinematográfica, nós temos 4 autores. Isto é diferente em todos os países europeus. Portanto, depois é que é difícil também harmonizar aquelas ideias de fazer um Código de Direito de Autor europeu, isso não se vai fazer nada, porque imaginem o que é harmonizar 27 legislações. Aqui em Portugal, os autores de obra cinematográfica são estas 4 pessoas, que podem ser uma ou a mesma pessoa ou não. Portanto, o realizador, o autor de argumento, de diálogos e de banda sonora. Na obra fonográfica ou na obra musical, são os autores do texto e da música. E muitas vezes nós temos autores diferentes, não é? Temos um autor para a letra e um autor para a música. E depois, na obra videográfica, temos outra vez o mesmo raciocínio do que na música. Na obra de arquitetura, urbanismo ou design, temos esta especificidade de ser o criador da concepção global e do projeto. Portanto, no fundo, acaba por ser um trabalho de equipa. Em relação a esta questão da titularidade, também é importante notar que o direito de autor pertence ao titular da coisa incorpórea, portanto, a quem criou a obra, independentemente de quem pertencem as coisas materiais que depois servem para fixar e distribuir essa obra. Portanto, muitas vezes nós temos depois contratos com editoras, que vão ser eles os proprietários dos livros, ou dos CDs, ou dos DVDs, onde se materializa aquelas obras, onde se materializam aquelas obras, mas os autores são os criadores intelectuais. E aqueles que fabricam e adquirem depois os suportes não têm qualquer direito de propriedade ou qualquer tipo de proteção ao abrigo de direito de autor. Este direito, como nós já falámos, é reconhecido independentemente de registro, depósito ou qualquer outra formalidade, se bem que é útil que existam estes registros como meio de prova, não é? E, finalmente, a questão do prazo de caducidade, que são 70 anos após a morte do criador intelectual, mesmo que a obra seja póstuma. E, portanto, depois de passado esse prazo, a obra cai no domínio público e isto significa que os direitos morais mantêm-se, os direitos patrimoniais deixam de poder ser exercidos. Significa que nós podemos usar, a partir daí, a obra sem pedir autorização. Podemos usá-la livremente. Os direitos conexos protegem, então, as prestações destas categorias de titulares de direitos, os artistas, intérpretes ou executantes das obras, os produtores dos fonogramas ou videogramas, portanto, os artistas, pela razão óbvia que são eles que nos trazem as obras até nós. Muitas vezes, se pensarmos, por exemplo, numa peça de teatro, ela não se materializaria da mesma forma se não tivéssemos atores a interpretá-la, e mesmo se diga de um guião. Apesar de serem obras de per si, os artistas dão um contributo relevante, não só para fazer chegar, mas também para materializar muitas obras. Em relação aos produtores, isso tem a ver com a componente de investimento. É claro que o papel deles já foi muito mais importante do que é hoje. E os organismos de radiodifusão também pela mesma razão. Desculpem, está aqui um lapso que isto não está atualizado, mas é mais ou menos verdade. Ou seja, nos termos da nossa lei atual, eles caducam 50 anos após o contributo destes titulares de direitos conexos para a obra. De acordo com a diretiva que foi aprovada no ano passado, nós temos prazo de transposição até ao fim de 2013, este prazo vai ser aumentado para 75 anos. A contrapartida deste aumento é que se vai criar um fundo social e cultural para os artistas. Portanto, mesmo os próprios produtores que veem o seu prazo de proteção aumentado, todos vão ser obrigados a contribuir para este tal Fundo Nacional de proteção aos artistas e proteção à divulgação da cultura nacional. Portanto, houve uma contrapartida por esta extensão do prazo de proteção. Isto a nível europeu apenas, portanto, de resto continua tudo igual. O que é importante reter aqui... Sim, com certeza. Os artistas, no âmbito dos direitos de autor, qualquer um de nós pode ter uma obra e reivindicar
Sim. Não falo de artistas, são artistas que é credenciados a qualquer... Não, são quaisquer artistas que interpretem ou executem uma obra. Só a partir daí é que eles beneficiam de proteção. Portanto, imagine que há uma música do mestre Pedro Osório com letra do Carlos T., depois que é interpretada pelo Rui Veloso, que isto por acaso até é um caso verídico, não é? O Rui Veloso aqui é um artista, não é autor neste caso, não é? Só a partir do momento em que ele interpreta e fixa essa mesma interpretação é que ele é protegido. No caso das representações é diferente. Eles são protegidos em relação aos seus direitos, por exemplo, numa peça de teatro. Suponha que há uma peça de teatro que é escrita por qualquer autor consagrado, depois há uma companhia que a interpreta e há uma televisão que foi filmar e transmitir. Antigamente havia isso na RTP2, não é? Havíamos teatro. Portanto, aí os artistas, eles próprios, portanto, aqueles atores, vão gozar de direitos, vão receber direitos pela transmissão televisiva e pela retransmissão que for feita dessa peça. Mas esses benefícios sociais que eles vão ter é para artistas que estão coletados nas finanças como tal? Por conta da tal diretiva? Sim. Vão ter, estes fundos vão ser geridos... Não. Estes fundos vão ser geridos pelas entidades de gestão. E nas entidades de gestão podem se inscrever quaisquer artistas que interpretem ou executem obras independentemente do seu acervo. Essa questão da inscrição nas finanças é delicada porque as finanças criaram um código para inscrever os direitos de propriedade intelectual e depois não aplicam esse código. Portanto, agora há até um problema que nós temos tratado com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que tem a ver com isso. Quer dizer, nós não temos uma profissão de artista. No outro dia, o Rui de Carvalho, que é quem é, quer dizer, indignou-se muito. Agora, há 50 anos que sou ator e tenho que ir lá pôr, sou prestador de serviços porque não existe um código para um artista. Portanto, se nós condicionássemos isso a essa inscrição nas finanças, era um problema. De maneira que todos aqueles que são artistas que se podem inscrever enquanto tal, significa que desde que tenham interpretado ou executado obras protegidas, então eles vão poder ter acesso a esse fundo, que ainda não foi criado. Portanto, isso depende ainda do prazo de transposição. Haverá abusos? Uma pessoa interpretar uma vez uma obra e inscrever-se como artista? Não, quer dizer, então isso for assim... Mas é que isso pode acontecer. Quem é que é artista, quem é que é intérprete, é porque efetivamente É quem quer que... relevante ou não? Não, mas não há nenhum requisito de estabilidade. É uma mera inscrição? Até pode ser uma pessoa que é advogado, até temos um caso desses, não é? O Adolfo Luxúria Canibal, que de resto até trabalha no Ministério do Ambiente, por estranho que isto vos pareça. Ou até magistrado? Ou até magistrado, não é? Portanto, exatamente. Portanto, basta que ele interprete ou execute uma obra protegida e que fixe, a questão aqui é da fixação, não é? Essa sua interpretação, a partir daí ele já goza de proteção. Agora, depois, essa fixação é uma fixação que é feita em suporte, não em suporte material, mas é uma fixação que é feita, por exemplo, imagine, no caso da música, uma gravação, não é? Porque é a tal questão da exteriorização. Eu, para cumprir a componente de exteriorização, eu tenho que fazer a minha obra chegar ao público. Portanto, imagine que eu gravo na minha casa um disco, isto hoje em dia pode-se fazer, e coloca no YouTube. Desde que haja uma fixação propriamente dita, não é? Uma materialização, no limite, isso pode ser protegido. Hoje em dia há uma discussão muito grande sobre essa questão de publicação, aliás, de resto, isso tem estado a ser discutido em sede do Conselho, a propósito da posição que a Europa vai ter para o Tratado sobre as pessoas com incapacidades visuais, que é nós sabermos se a internet pode servir como meio de publicação. Porque nos tratados isso não é reconhecido assim, não é? Portanto, tínhamos os meios de fixação, digamos, normais, que são os CDs, os DVDs, esse tipo de suportes. Mas hoje em dia faz todo sentido nós pensarmos que a internet é o meio pelo qual os criadores fazem chegar a sua obra ao público, não é? E nem precisa de ser no YouTube, até pode ser no seu próprio site. Desde que esteja ali fixado e possa ser acessível, então há uma proteção. Doutora, mas isso qualquer cantiga de manhã no duche, gravada Não, também não é assim. Tem que ser uma obra, não é? Portanto, tem que ter esta componente de ser uma criação intelectual e de ser exteriorizada. Portanto, é essa filtragem que é preciso fazer. Está a dizer que o Rui Veloso, que cantou, independentemente de ser o Rui Veloso, cantou um texto Sim. do Carlos T com uma música de não sei quantos. E é protegido por isso? Pois pode, com certeza. Desde que fixe. Desde que fixe. Claro.
Claro, desde que fixe, não é? Desde que fixe a sua interpretação e que a divulgue, não é menos do que o Rui Veloso, se calhar até canta melhor, não sei. Mas sim, a mesma coisa que, por exemplo, imagine uma pessoa que faz uma aparição num filme, não é? Lembram-se, eu já não me lembro, era um filme que se chamava Prêt-à-Porter, que havia uma série de pessoas, costureiros, etc., que não são atores, não é? E que participavam naquele filme, que até era um filme de documentário. Eles também são protegidos, eles também têm direitos de artistas. Portanto, cada vez que aquele filme é retransmitido... Não assim relativamente aos figurantes. Não assim relativamente aos figurantes, sim. Porque não são intérpretes nem executantes. Agora, desde que eles interpretem um papel, sim, eles são protegidos, independentemente de ser um artista consagrado ou não. Depois, em relação aos abusos, aí é que nós temos que confiar, por isso é que é importante capacitar as sociedades de gestão e impor que existam sistemas de informação e gestão eficazes, porque lá está, é tudo uma questão de equidade. Eu não devo receber mais do que as utilizações que são feitas da minha obra, e isso também se aplica ao Fundo Social e Cultural. Não é muito justo que eu tenha... Quer dizer, aí até se por acaso se pode discutir, não é? Porque é diferente. Haverá um sistema de Mas sim. perpilagem, tipo de perpilagem relativamente a quem é que recebe. Não, há sistemas de distribuição. Pois, se vocês quiserem, nós podemos mais falar sobre isso mais à frente. E à tarde também vêm pessoas de outras sociedades de gestão, até vem uma pessoa do IFPI, que é a Federação Internacional das Sociedades de Gestão de Direitos de Música, e eles explicam-nos. Há uma série de ponderações em função do tipo de direitos. E isto é feito à séria, mesmo em Portugal, mesmo não existindo uma grande evolução. Por exemplo, imagine, se é na rádio, há direitos dos músicos receberem, não é? Portanto, a rádio paga uma licença à Sociedade de Autores e à Sociedade de Artistas, aí é fácil, porque a rádio fornece uma lista, não é? E, portanto, aí nós sabemos quem é que foi, quais foram as obras usadas e quem vai ser beneficiado, certo? Isso é fácil. Em relação às discotecas, bares, restaurantes, não é fácil. Porquê? Porque nós não temos na nossa lei uma coisa que existe, por exemplo, na lei alemã e que é uma obrigação de quem faz a comunicação pública prestar informações. Porque é fácil dizer que as coisas são mal feitas, mas se não há informação, como é que podem ser bem feitas? Eu não posso ter um fiscal ou uma escuta em cada restaurante e discoteca deste país, mas se eles me enviarem a playlist, que hoje em dia ainda por cima é fácil, porque toda a gente executa a partir de computadores, então aí nós podemos fazer uma distribuição muito mais aproximada. A mesma coisa em relação aos direitos de audiovisual. O que é que se faz? As televisões pagam aos produtores de vídeo. Esses produtores têm um mandato dos autores, têm um mandato dos artistas e têm um mandato dos próprios produtores. E depois, em função daquilo que eles combinaram, de quando recebem os autores, os artistas e os produtores, há um programa de computador que tem todos os programas de televisão que passaram, quem são os autores, quem são os artistas que aparecem, um sistema que se chama Sistema Íris. Amanhã vem o Paulo Santos, que é diretor executivo dessa sociedade de gestão, e podem-lhe perguntar tudo sobre isso. É um dos sistemas mais avançados do mundo. Nós entramos naquele sistema e sabemos, em relação à televisão portuguesa, o que é que está a dar neste momento, o que é que já deu, o que é que vai dar e quem são os autores, os artistas e os produtores. E o dinheiro é distribuído com base nesses dados. Portanto, aí há a distribuição real. Onde é que não é possível haver distribuição real? É, por exemplo, na cópia privada. Porquê? Porque a cópia privada é um fenómeno doméstico, é uma coisa que nós fazemos em casa. E é por isso que, em vez de haver uma licença, há um sistema de compensação genérico. Pois nós já falamos disso mais à frente. Aí nós não temos maneira de saber, porque eu não tenho o direito de entrar na vida privada das pessoas. De ir agora à casa de alguém, sei lá, o que é que você copiou? O que seria, não é? Ninguém pode. E publica também, Pronto. Certo, também não há controle. Pronto. Mas, exatamente, portanto, mas aí é um uso ilícito, é diferente, não é? Já vamos ver mais à frente essa distinção. Mas, quando não é possível usar métodos reais, vai-se por métodos indiciários. Esses métodos indiciários... ilícito se a cópia for integral da obra. Exatamente. Se for parcial, não é. Se for parcial, não é. Fazem os centros de fotocópias, hoje tiram fotocópias de uma parte, depois amanhã vêm cá tirar. Pois é, o ato continuado. Bom, isso não sei, os senhores é que sabem qualificar isso melhor que eu. Daquilo que eu aprendi, eu diria que era isso, mas depois já falamos disso mais à frente. Mas isto para vos dizer que o dinheiro que é cobrado é distribuído com base em métodos reais, com base nos usos reais, sempre que existe essa informação. Quando ela não existe, vai-se por métodos indiciários. Um programa de computador que faz as ponderações. Por exemplo, tem-se em conta quantos discos, ou DVDs, ou CDs, ou o que seja, vendeu, ou livros, vendeu aquele autor. Tem-se em conta outras utilizações que sejam feitas, como, por exemplo, a transmissão televisiva ou a transmissão em rádios. Portanto, há uma série de ponderações que são feitas para se chegar à distribuição tão aproximada quanto possível, porque é o método possível quando não há dados reais para gerir, não é? Pronto.
Portanto, aqui também os titulares de direitos conexos têm o direito exclusivo, outra vez, também é um direito exclusivo que eles têm, não é um direito menor do que o direito de autor, é um direito equiparado, para reproduzir e distribuir exemplares da obra, para fazer a comunicação pública, portanto, aquilo que nós falámos já das discotecas, dos cafés, dos bares, dos hotéis e por aí fora, para a radiodifusão ou qualquer outro meio de difusão da obra, e, finalmente, para a colocação à disposição do público. Esta colocação à disposição com este conceito tão complexo que está aqui não é mais do que disponibilizar na internet. Quer dizer que eu só posso pôr uma música na internet se o artista me autorizar. Imaginem que eu tenho a autorização do autor. Se o artista não me autorizar, a autorização do autor também não me chega, não é? Geralmente, esta autorização depende do pagamento de uma remuneração. Não é sempre assim. Por exemplo, nós agora fizemos um projeto de literacia para o cinema, conseguimos negociar com as editoras que eles nos dessem os direitos gratuitamente. Porquê? Porque não vamos utilizar para um fim comercial, não é? Se fôssemos, claro que não nos dariam. Portanto, não depende sempre de um pagamento, mas em geral depende de um pagamento. E os titulares de direitos conexos têm, à semelhança do autor, direito a ter a sua prestação identificada na obra. Portanto, teoricamente, se tudo funcionasse bem, quando nós vemos videoclipes de música na televisão, nós temos lá, isso acontece tipicamente nos canais de música, os autores, mas também os artistas e os produtores. E depois chegamos à área que eu acho que é a mais interessante e a mais complexa e aquela em que podemos, se calhar, conversar mais, que tem a ver com a utilização da obra. Eu propunha-vos que nós começássemos pela parte do direito exclusivo, perceber o que é isto do direito exclusivo, que muita gente se opõe a ele hoje em dia, com mais ou menos razões, às vezes pelas razões erradas, outras vezes pelas razões certas, mas a verdade é que ainda não se encontrou uma outra solução. E, portanto, para todos os efeitos, esta é a solução que vigora no mundo todo. Independentemente das diretivas e das leis nacionais, esta é a base. E depois íamos falar mais especificamente das exceções ou limitações, portanto, daqueles casos todos do artigo 75, e finalmente da cópia privada. A base disto tudo, do direito exclusivo, é dizer que é o autor que tem direito a utilizar, fruir, explorar economicamente a obra, porque ele é que a criou. E isto é uma justiça que não é feita, muitas vezes, estes titulares de direitos, mas, agora não quero dizer uma palavra feia, mas pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é verdade? Para não dizer outra expressão mais feia. Porque se nós tivermos a nossa casa, também é propriedade privada, nós não queremos que ninguém lá entre sem a nossa autorização. A mesma coisa para o nosso carro, não é? O que é que acontece aqui? Nós só temos proteção se exteriorizarmos e isso deixa a obra à mercê de todos. Portanto, os direitos exclusivos existem para garantir que, sim, nós podemos sem medo exteriorizar, divulgar, publicar, dar aos outros, porque há um direito exclusivo que nos protege e que nos permite sermos nós, os criadores, nós que tivemos que fazer um esforço para investigar, para trabalhar, para termos aquelas ideias, boas ou más, mas fizemos esse esforço e fizemos a criação, que tem uma componente de talento que umas pessoas têm e outras não, então isso tem que ser compensado. É tal compensação da criatividade. São os direitos exclusivos que asseguram que existe essa compensação. E eu trouxe-vos isto, que é a transcrição das alíneas do código, com alguns exemplos. Alguns são muito imediatos, como é o caso da publicação, não é? Naturalmente, o que seria eu poder publicar uma coisa sem autorização de quem a criou, não posso. Até me lembro, por exemplo, eu sou fã de uma banda portuguesa, que agora não interessa se vocês não gostam, que é uma dessas novas e muito barulhentas, e no outro dia falei com a editora deles e disse-lhes, eu vi esta música no YouTube e adorei, onde é que eu posso comprar? Não está no iTunes. E ela disse-me, olha, pois é, eles não querem fazer. Não querem fazer, portanto não pode ser o editor, apesar de ter o maior interesse, ter a quem vender, ele não pode decidir publicar se o autor não quiser. A mesma coisa se aplica às outras formas de exteriorizar a obra, não é? Portanto, é componente de criação intelectual, componente de exteriorização. Naturalmente que a exteriorização é a primeira a beneficiar, qualquer que seja a sua forma, da proteção do direito exclusivo. Significa que eu não posso livremente utilizar uma música para a banda sonora do meu filme ou da minha peça de teatro. Eu tenho que ter autorização de quem a criou, porque pode simplesmente não se identificar com a minha linha artística e não querer. A propósito disto, até vos dava um exemplo que aconteceu, que é verdadeiro, que aconteceu há uns anos atrás, que havia um programa chamado Big Brother, o primeiro, e havia uns concorrentes que se envolveram numa cena de sexo. E a banda sonora que a TVI utilizou para, a Endemol, acho que era a produtora, utilizaram para isso, era uma música dos Clã, chamada O Sopro do Coração.
eles ficaram sem bracinhos quando viram aquilo, não é? Porque, imaginem bem, nunca autorizariam se lhes pedissem, nunca na vida, utilizaram sem autorização e agora? O que fazer? Indenização, portanto, litigiosidade, desnecessário. Mais valia terem pedido autorização, eles não autorizavam, olha, pediam um outro qualquer e encontravam uma outra música. Mas isto para perceberem que realmente isto tem importância. Porque essa banda não se quer identificar com aquele programa, pronto, e não querem e têm o direito de não querer, não é? Portanto, há esta liberdade, realmente, que nós não queremos ver limitada em relação às nossas casas, nem aos nossos carros, muito menos podemos querer ver limitada em relação àquilo que vem mesmo de dentro de nós, que é a nossa visão artística do mundo. E isto aplica-se, por definição, a todas as formas de exteriorizar a obra, todas as formas de a fixar, de a adaptar, de a reproduzir, de a fazer chegar aos outros. Nós temos sempre que contar com a autorização para qualquer forma de exteriorização, qualquer forma de distribuição. Isso é a vontade do autor. Se ele criar uma coisa maravilhosa que venderia imenso, mas não quer, não quer. Pronto. Naturalmente, que se isto é verdade para as formas de exteriorização e divulgação, também é verdade para as transformações ou utilizações da obra em obra diferente. Portanto, novamente, as traduções ou as instrumentações também dependem de uma autorização, não sei quando já não existe autor para dar ou quando já não existem direitos, não é? Portanto, todos podemos executar música do Mozart porque já não tem proteção, mas não podemos executar música dos autores mais recentes se não tivermos essa autorização. E a mesma coisa se aplica a incorporar a obra numa obra diferente, tipicamente esta banda sonora do filme ou este exemplo do programa de televisão. Depois, a reprodução, com as exceções que nós já vamos ver à frente, por definição, a reprodução também é um direito exclusivo. Porquê? Porque se a reprodução não fosse um direito exclusivo e fosse completamente uma exceção e nós podíamos copiar o que quiséssemos, então não valia de nada estarmos a proteger o direito exclusivo de editar ou de exteriorizar, não é? Porque por via da reprodução bastava nós fazermos uma cópia, todo mundo copiava e ninguém comprava. Portanto, isto também visa assegurar essa proteção dos direitos patrimoniais. E, finalmente, isto é uma atualização que o Código teve, entretanto, que é a questão da colocação à disposição. Naturalmente, colocar uma obra na internet também depende da autorização. Por muito que nós gostemos e admiremos, nós não podemos querer substituir-nos ao autor, ao autorizar ou não essa colocação à disposição. Portanto, recapitulando, o direito de autor é um direito baseado nesta noção do direito exclusivo. Este direito exclusivo pertence ao titular do direito de autor, é ele que tem que escolher livremente quais são os processos e as formas e as condições de utilização da sua obra, seja para a fixar, seja para a distribuir, divulgar, exteriorizar ou ainda para ela ser utilizada como parte de outra obra ou transformada. Estas formas de utilização que nós vimos são todas independentes umas das outras, ou seja, eu autorizar uma coisa não significa que eu autorizo outra e vice-versa, e, portanto, cada vez que nós utilizamos ou autorizamos uma utilização, não exclui o direito que nós temos de autorizar ou proibir as outras. E é importante, finalmente, reter esta ideia de que a criação intelectual ela é produzida para o benefício de todos, sem dúvida, mas é preciso não esquecer que nestes todos estão incluídos os criadores. E por isso é que lhes pertence o direito exclusivo de fruir a obra e de receber um pagamento justo pelas utilizações que são feitas do seu trabalho. Isto é um vídeo, depois, se vocês quiserem ver, não vou-vos estar a amassar agora com isto, mas é um vídeo engraçado, que em muito poucos minutos explica estes conceitos de uma forma muito simples e muito acessível. Mas acho que não vale a pena vermos, não é? Também não temos aqui internet. Vale? Ok. Se tivermos... Vídeo é de exibição gratuita. Sim. Está aqui, Creative Commons. Novo Seat Ibiza, em perfeita sintonia. Agora com oferta do sistema de navegação. Tudo por 12.500 €. Seat.
Isto não fica em grande. Se clicar 2 vezes em cima da imagem. What is a creative work? You've always wondered what a creative work is. So what is a creative work? First of all, you have to know that for there to be a creative work, there has to be a creator. So to begin with, there has to be a human being who made a creative work that he has shared publicly in the form of a film, music, a book, a documentary, a choreography, a photo, a play, a painting, and I don't know what else. That is a creative work. One very special, amazing thing about a creative work is that as soon as it exists, it can be reproduced and performed. Remember those two magic words? It's simple. Let me explain. 1. Reproduction. Just as in nature, reproduction involves making babies. In this case, the creative work is copied and reproduced in a medium. I said copied, not pirated. Pirating is forbidden, remember? Anyway, let us continue. So when the original creative work multiplies, you can find lots and lots of copies of it in the shops. And on the internet, of course. 2. Performance. Performing a creative work means sharing it with other people. That might be at a cinema, on stage, or even at home. For example, when you and your family watch television, within the family circle, as the expression goes. Now, whether it's for reproduction or performance, it's the creator who decides where, when, how, and by whom his creative work can be used. He negotiates this use and is paid for it. He receives what are known as royalties, and that's how he makes a living from his work. 3. There is no 3. So, to summarise and conclude, remember that a creative work is a creation that can be multiplied for the benefit and enjoyment of all, including the creator, who belongs to a copyright society or an author's society to protect his rights and manage his royalties. But what is an author's society? That's a different story. Depois ou seja, neste site, depois vocês têm aqui o link no PowerPoint e se quiserem vir cá, têm outros vídeos sobre o que é uma sociedade de gestão, o que é um criador. Pronto, são coisas pequeninas que às vezes são úteis para nós vermos isto também com mais leveza, não tanto com estes conceitos todos muito densos do código. Portanto, no fundo, são estas ideias que nós já tínhamos sumarizado antes, de que o autor tem o direito exclusivo de fruir, utilizar a obra, beneficiar da sua exploração económica. Todas as utilizações que sejam feitas terão que ser necessariamente autorizadas. Quando o autor ou outro titular de direitos autoriza uma utilização da obra, isso não significa que ele perca ou aliene definitivamente o seu direito de autor sobre ela. Ele conserva esse direito, está a dar uma autorização para uma determinada utilização. E de notar também que, como já falamos, esta autorização presume-se onerosa e presume-se de caráter não exclusivo. Ou seja, presume-se que quando eu autorizo eu vou receber um pagamento por isso e eu autorizo esta entidade ou esta empresa, não quer dizer que eu não autorize outras entidades ou outras empresas, quer para o mesmo uso, quer para outro uso. Claro que pertence ao autor a liberdade de inverter estes princípios e, portanto, conceder autorizações exclusivas, conceder também autorizações gratuitas. E agora entramos na parte onde eu espero que todos tenhamos muitas dúvidas. Eu própria tenho, por vezes, dúvidas em relação a algumas realidades e gostaria de perceber exatamente quais são as vossas, que é a questão das exceções e limitações. Porquê? Como nós temos esta proteção a incidir sobre bens culturais têm grande interesse público de ser divulgados, o legislador comunitário pensou num elenco de exceções facultativas que fazem parte da Diretiva 2001/29/CE, exceções e limitações ao direito de autor, e, portanto, estava na liberdade de cada Estado-membro transpor essas exceções como bem entendesse. O que aconteceu em Portugal foram transpostas mais exceções do que aquelas que a Diretiva permite, e em relação a algumas exceções, pois se quiserem ver em detalhe quais, o âmbito das exceções é mais alargado do que a Diretiva permite. Portanto, temos aqui um caso de infração do legislador nacional da Diretiva Comunitária e que nós esperamos, como é óbvio, a breve trecho corrigir, porque, mais uma vez, estamos a lesar o interesse dos criadores. Estas exceções e limitações são de 3 tipos. O primeiro tipo é o das utilizações livres. As utilizações livres são todos aqueles casos do artigo 75 do Código que são assistidos pelo artigo 76, pelas condições de utilização definidas no artigo 76.
Depois temos um segundo grupo, que é a possibilidade de reproduzir a obra esgotada ou que ainda não esteja disponível no comércio. Imaginem, isto é o caso típico dos investigadores, não é? Ou até nós próprios, que já conversámos há pouco, quando estávamos na faculdade, tínhamos aquele livro que está esgotado há uma série de anos, aí nós podemos fazer, sem qualquer problema, uma reprodução integral do livro, porque ele está esgotado, não vai vir para o comércio novamente e, portanto, não podemos aceder a ele de outra forma, como também o podemos fazer, imaginem que há uma tese de exemplar único de que um investigador precisa imenso. Portanto, pode também reproduzir integralmente. É preciso terem atenção que esta exceção, ela diz respeito diretamente aos fins de investigação. E, portanto, fins de investigação ou fins de interesse humanitário, como é óbvio, pode ser para a nossa própria educação enquanto seres humanos e para o nosso desenvolvimento pessoal. Temos é que ter não só em conta estes fins, são os únicos que nos permitem fazer esta reprodução integral e temos que ter em conta que também temos que fazer isto pelo tempo necessário à utilização. Significa, imaginem que eu sou uma investigadora científica, há um colega que publicou um trabalho fabuloso sobre enzimas, mas ainda só há um exemplar da tese na biblioteca, eu vou lá, eu reproduzo, eu uso isso para a minha tese que eu estou a fazer, no entanto, eu não posso depois apropriar-me dessa obra, de modo a que isso impeça o autor de vir a editá-la ou vir a explorá-la economicamente. E, finalmente, aquilo que também já falámos aqui, 2 vezes ou 3, marginalmente, mas que vamos falar melhor mais à frente, que é a exceção da cópia privada e que essa diz respeito a todos nós e ao que nós fazemos nas nossas casas. Portanto, eu começaria pelas exceções e limitações que são as utilizações livres. Perdão. Estas utilizações chamam-se utilizações livres. Aqui chamam-se exceções na diretiva e elas chamam-se utilizações livres porque elas são permitidas sem o consentimento do autor. Portanto, é uma exceção ao direito exclusivo. Logo, se o direito exclusivo nos diz que nós temos que pedir autorização ao autor, aqui nós sabemos que na exceção não temos que pedir autorização ao autor, podemos utilizar sem esse consentimento. Elas são enumeradas exaustivamente na lei, quer dizer que são estas, não são mesmo mais nenhumas. Temos este problema depois da adaptação da diretiva e têm condições. Primeira condição é o chamado... ou a chamada regra dos 3 passos. Os 3 passos são: as exceções só podem ser usadas em certos casos especiais, por isso elas são elencadas exaustivamente na lei. Elas não podem ser usadas de uma forma que atinja a exploração normal da obra, nem os interesses legítimos do autor e, por consequência, dos restantes titulares de direitos. O que é que isto quer dizer? Se nós pensarmos os interesses tipicamente do autor e dos titulares de direitos e a exploração económica da obra, consistem em obter um proveito económico pela sua exploração. Seja porque fazemos um CD ou DVD ou o vendemos, seja porque fazemos um espetáculo, encenamos e depois vamos transmiti-lo na televisão. Portanto, há diversas formas de fruir, como nós já vimos antes, economicamente a obra. As exceções e limitações não podem impedir o autor de explorar economicamente a sua obra. Portanto, tem esta primeira grande barreira, que nós já vemos depois mais à frente, já vamos ver como é que ela se aplica aos vários casos, que é a regra dos 3 passos. Depois tem uma regra muito importante para assegurar os direitos morais de que nós falámos no início. Temos que indicar o nome do autor e do editor. Aqui refere-se especificamente o editor, porque a maior parte destas exceções são destinadas às obras reprográficas. E também precisamos de indicar o título da obra e outras circunstâncias que permitam identificá-la. Precisamente para quê? Para assegurar os direitos morais, para assegurar a paternidade da obra e para assegurar que todos conhecem essa paternidade. Finalmente, uma outra condição é o pagamento de uma remuneração equitativa ao autor e, em certos casos, que estão no artigo 66 do Código, que já veremos, a outros titulares de direitos e que depois vocês veem no PowerPoint com esta referência RE. E, finalmente, é preciso ter em conta, porque há várias exceções dedicadas a esta matéria das reproduções e citações, que quando nós reproduzimos, citamos, usamos uma outra obra, nós não podemos nem fazer as coisas de modo a que se confunda essa obra com a nossa própria, nem fazer perder o interesse da obra citada ou reproduzida. Um exemplo. Suponham que eu estou a fazer uma tese sobre... não pode ser as enzimas, tem que ser uma outra coisa qualquer, não sei bem. Olha, uma coisa qualquer que vocês queiram lembrar-se. Por exemplo, estou a fazer uma tese sobre direito de autor e eu não concordo nada com as posições do professor Ascensão.
E então, o que é que eu faço? Eu pego num livro do professor Ascensão, copy-paste do livro dele para o meu e depois ponho lá meia dúzia de frases pelo meio. Bom, não concordo com isto, porque isto e aquilo. Eu estou a violar este limite duplamente. Porquê? Para já estou a fazer perder o interesse na obra do professor Ascensão, porque faz-te conta que eu vendo os meus livros, ele vende os livros muito baratos lá na Faculdade de Direito, mas faz-te conta que eu ainda consigo vender mais barato e, portanto, as pessoas não irão comprar o livro dele, porque está ali todo transcrito no meu, ainda por cima é mais económica a minha opção. E depois, por outro lado, as pessoas podem ficar com dúvidas muito legítimas sobre aquilo que são as posições dele e aquilo que são as minhas. Portanto, esta apropriação que nós podemos fazer do trabalho das outras pessoas tem que ter uma finalidade de construir uma obra nossa. E por isso é que existem estes limites que, na prática, depois temos que aplicar para saber quando se confunde, quando não se confunde, quando fazemos perder o interesse ou não. Então, agora, o que eu vos propunha era que nós nos detivéssemos um pouco a olhar para estas linhas intrincadas que o Código tem, no seu artigo 75, número 2. Em primeiro lugar, temos este conceito, que é uma coisa que nós também temos que corrigir e que já temos mapeada para corrigir, porque há aqui uma certa bicefalia do Código, ou seja, nós prevemos um conceito de cópia privada no artigo 81b e depois chegamos aqui, isto é o artigo 75.2a e temos lá uma coisa que é exatamente a cópia privada. Portanto, temos que decidir ou é um artigo ou é outro, não é? Portanto, isto não foi realmente bem feito. Esta primeira exceção é, por isso, muito parecida com a cópia privada. E ela destina-se a proibir... Diga. Não, falei no 75. E o outro é o 81b, que é o da cópia privada. Portanto, esta reprodução aqui é tipicamente a reprodução da reprografia. Não tem? Tem. Ah, ok. Pronto. Isso é o conceito da cópia privada. É? A linha A é aquela das obras esgotadas. Bom, esta reprodução que aqui está é muito parecida com o conceito da cópia privada do artigo 81. Isto, no fundo, o que é que nos permite fazer? Permite-nos fotocopiar. É o que nos permite fazer. Permite-nos fotocopiar, não nos permite fotocopiar o quê? As partituras. Porquê? Porque essas têm que ser licenciadas, como é óbvio, por causa da proteção dos direitos dos seus criadores. Isto significa que nós próprios podemos copiar. Isto não significa que os senhores das fotocópias, ou das lojas de fotocópias possam copiar, porque há aqui uma questão muito importante que tem a ver com os tais fins comerciais diretos ou indiretos. Ou seja, quando eu pego num livro e vou tirar uma fotocópia, eu não tenho fins comerciais. Eu só vou tirar essa fotocópia porque eu preciso daquilo para o meu estudo, estou a fazer uma tese, ou olha, não interessa-me, quero saber, não é? Outra coisa é fazer um negócio a partir destas reproduções. E aí é que as coisas já são complicadas. Porque, em boa verdade, essas lojas de fotocópias e reprografias o que têm que fazer é obter uma licença. Porque eles estão a fazer um uso secundário de uma obra que foi criada por um autor, escritor, investigador, o que quer que seja, e editada por um editor. E estão a fazer esse negócio secundário sem repartirem a cadeia de valor. Portanto, esse é um problema identificado e que tem que ter o seu devido tratamento. Agora, as cópias que nós próprios fazemos, sim, podemos fazê-las ao abrigo do 81b e também ao abrigo deste artigo. Neste caso, por via do artigo 76, é obrigatório fazer o pagamento de uma quantia ou de uma remuneração equitativa ao autor e ao editor. Já se vê bem porquê, não é? Então, se nós vamos fotocopiar, nós não vamos comprar. A não ser que seja daquelas pessoas muito coca-bichinhas, que é o meu caso, em que eu comprava os livros e depois fotocopiava porque eu gosto de riscar e sublinhar e tal. Aí é diferente, não é? E realmente eu não estou a prejudicar porque eu já comprei. Mas na maior parte dos casos, tipicamente, eu não vou comprar. Então, é por esse motivo que é devida aqui uma remuneração equitativa, porque senão não fazia sentido fazer livros, todo mundo fotocopiava. Depois, um outro exemplo de exceção é... Perdão, diga. Esta remuneração equitativa devia ser feita, mas não é. Não é feita. Não é feita. Porquê que excepcionam as partituras? Porque as partituras são obras de uso único e, geralmente, tipicamente, em todos os países, são licenciadas pelas entidades de gestão. Eu preciso de uma partitura, normalmente, se eu sou músico, se eu vou executar. Portanto, é um material muito especializado. Então, geralmente, há um licenciamento dessas partituras ou elas são livres. Depende. Ou elas são livres. Já na internet. Sim. Bem, na internet há... não são bem as partituras, não é? Eu não sei, não percebo muito de música. Mas há as... Enfim...
Exato, reproduções. Pronto, mas são coisas feitas próprias. A partitura é o ato de criação do músico. Há programas agora que já... Exatamente, que já nos permitem fazer aquilo tudo. Depois, esta exceção segunda é muito importante, porque ela destina-se a assegurar o direito à informação e a liberdade de transmissão da comunicação social. Portanto, aqui, os direitos que nós já vimos que existem em relação aos discursos recuam sempre que existe necessidade de fazer uma divulgação dos mesmos por via da comunicação social. É o típico caso da transmissão televisiva dos discursos dos políticos, não só em comícios, mas no nosso dia-a-dia cada vez temos mais. Depois, esta exceção que vem a seguir é muito importante. Outra vez, eu relembro-vos que isto é um código dos anos 80. E, portanto, nesta altura, o que é que as pessoas faziam? Eu, quando comecei a trabalhar nesta área, comecei a trabalhar na SPA, lá naquelas instalações, e havia uns senhores que andavam a correr num badanal para trás e para a frente, com assim uns livrinhos, e eu intrigava-me, o que é que será aquilo? Fui ver. Então, eles compravam os jornais, recortavam, colavam, e depois os administradores liam. Isto era o clipping antigamente, não é? Pronto. É isso que está aqui previsto. Seleção regular de artigos de imprensa periódica sob forma de revista de imprensa. Reparem, seleção regular, portanto, podemos até fazer isto todos os dias, mas de artigos de imprensa periódica. Nós não estamos a falar das reproduções. Ou seja, isto para vos dizer o quê? Os senhores da SPA que compravam os jornalinhos e os recortavam, e não era só da SPA, havia muitas empresas que tinham esta prática, estavam ao abrigo desta exceção. Não havia problema nenhum. Porquê? Eles não estão a prejudicar nenhum direito exclusivo, certo? Eles compraram a obra, estão apenas a retalhá-la e a organizá-la por assuntos do seu interesse. Se eu pegar num jornal, numa revista, numa publicação digital, digitalizar e a seguir vender, que é o que fazem as agências de clipping em Portugal, eu não estou ao abrigo desta exceção. Significa duas coisas. Tenho que pedir autorização aos titulares de direitos, neste caso aos editores de média e aos jornalistas. 2, tenho que pagar. Nós temos atualmente nos nossos tribunais, que eu tenho conhecimento disso, aliás, isso já chegou até ao conhecimento do Secretário de Estado, uma ação que eu qualifico de miserável da associação que representa estes titulares de direitos e que não consegue ser paga. Portanto, a Cision, que é a outra parte desta ação, à semelhança de outras agências de clipping, fatura milhões de euros por ano e não quer dar nem um cêntimo aos editores de média e aos jornalistas. Eu pergunto-me se vocês acham que isto é justo. É porque a Cision não produziu nada. A Cision limitou-se a ir sacar à internet ou comprar um exemplar de cada publicação, digitalizar sem autorização e revender. E esta é também uma das causas, que nós falámos há pouco, 60 publicações a encerrar, é mais uma das causas, é não funcionar o princípio da redistribuição de cadeia de valor. Portanto, é muito importante que nós tenhamos em mente que o que está aqui nesta exceção é literal, textual, seleção de artigos de imprensa periódica. Seleção e compilação e revenda de digitalizações desses artigos não é o mesmo que está aqui escrito. E, portanto, esta exceção, como todas as outras, os senhores juízes sabem muito mais de direito do que eu, é exatamente, literalmente, exaustivamente aquilo que está na lei. Não é outra coisa. Não adianta vir dizer que digitalizar é igual a selecionar artigos de imprensa periódica, porque realmente não é. Bom. Querem comentar? Não. Quero, por favor. Não, é que eu recebo todos os dias uma coisa de imprensa que é assim. Eu também. No governo, todos os dias. Nós também. Nós também. Agora, o que se está a tentar fazer é impor condições de contratação ao Estado, porque se nós não contratamos bandidos para nos prestarem serviços, não é? Também não podemos contratar violadores de direitos de propriedade intelectual. Eu diria, é mais uma coisa em que o poder político tem que agir, mas, doutora, nós também recebemos no governo todos os dias o clipping da Cision, eles não pagam um tostão. Recebemos todos os dias na cultura digitalizações inteiras, eles não pagam um tostão. Portanto, na verdade, onde é que eles ganham? Eles simplesmente compram um exemplar de cada publicação, não é? E depois digitalizam aquilo tudo e organizam pela área de interesse dos seus clientes e vendem aquilo mediante um preço mensal que varia. Com certeza, com certeza.
Não, o governo todo é que paga. Não, nenhum governo devia pagar, com certeza. Devia haver uma condição de contratação. Aliás, nós já diligenciámos isto, acho que o contrato ainda está em curso e agora para o próximo contrato é que vão fazer e acontecer. Olha, não sei porque eu não acompanho muito estes assuntos da contratação, mas o que nós pedimos ao Ministro da Tutela é que diligencie no sentido de não estarmos a contratar, lá está, os bandidos, não é? Porque em todo o mundo há licenciamento das sociedades de clipping e aqui não há. E mais, há quem tenha a audácia de escrever que isto é uma exceção. Quando isto é um aproveitamento ilícito. Agora, o setor se ponha, compra um jornalinho e uma revista por dia. Vamos supor que isto custa, 200 euros, porque nós compramos tudo. O El País, o Figaro, tudo. Compramos tudo. 200 euros todos os dias. Só que a sua licença mais barata destas agências de clipping, e é preciso ter pouquinhos temas, custa 300 euros por mês. Está a ver o meu lucro? Agora imagine, multiplique isto por milhares de clientes que eles têm. O Estado está a ter um papel idêntico com os receptadores. Exatamente, precisamente. Estamos a ter um comportamento igualzinho aos receptadores, não é? Precisamente igual, é isso mesmo. Pronto, mas depois há quem queira criar confusões sobre isto, mas não vale a pena criar, está cá escrito, artigos de imprensa periódica. Então é crime. É crime. Mas a doutora, se Estamos em criminosos. a pública também devia participar ao dia para Eu, olha, por acaso não me ficava mal. O que é que isto é um crime público? Portanto, eu nem tenho que participar nada, não é? Temos esta questão. Não, tem que participar a partir do momento que conheceu. Pronto? Não, mas ele está participado. Uma entidade pública tem Ele está participado. Olha, hoje estamos aqui já a participar a uma data de juízes. Maravilha. Muito bom. Mas, bom, realmente este é um dos casos que muitas vezes causa dúvidas. Depois, a questão dos fragmentos. Claro que nós podemos usar fragmentos, não é? De fixações, de reproduções, portanto, podemos fazer fixação, reprodução e comunicação pública de fragmentos de qualquer obra, não é? Sempre que isso se justifique pela sua inclusão em relatos de acontecimentos da atualidade e for justificado também pelo fim de informação prosseguido. Eu encontrei este exemplo, não sei se vocês se lembram, quando foram as manifestações, acho que foi do ano passado, foi a primeira grande manifestação do movimento dos indignados, que depois os homens da luta no final foram dar um concerto e aquilo foi tudo transmitido em direto pelas televisões todas, não é? Teoricamente, imaginem que aquilo era um concerto por si próprio, um concerto normalíssimo. Então, as televisões, para transmitirem, tinham que ter uma autorização, tinham que fazer um pagamento, enfim, tinha que haver ali um contrato, não é? Outra vez o direito exclusivo. Aqui, neste caso, como estávamos a fazer uma reportagem sobre a manifestação, justifica-se a transmissão, porque, de facto, aquilo foi uma expressão artística dentro daquela expressão social que era a manifestação e daí que as televisões não tiveram que pedir autorização e, neste caso, também não tiveram que fazer um pagamento de uma remuneração. Depois, esta exceção, que é uma exceção muito cara às bibliotecas e que é realmente necessária, mas é uma das exceções onde nós temos problemas, porque foi mal transposta. Portanto, aqui o que se diz é que é a reprodução no todo ou em parte, coisa que a diretiva não permite, de uma obra previamente tornada acessível ao público, o que está certo, porque é a tal questão da publicação, porque senão, se nós tivéssemos esta exceção para obras não acessíveis ao público, nós o que iríamos fazer era impedir a sua publicação, todo mundo reproduzia, ninguém precisava de esperar pela publicação. Depois, esta reprodução é lícita desde que seja realizada por bibliotecas, arquivos, museus, centros de documentação não comercial ou instituição científica ou de ensino. Outra coisa que não é conforme à diretiva, porque a diretiva não permite esta exceção, por exemplo, para instituições de ensino. Com base nisto, uma escola nunca mais compra livros, não é? Reproduz tudo. E isso é um prejuízo grave para os autores científicos. E desde que a reprodução e respectivo número de exemplares não se destinem ao público, portanto, não podem ser destinados à consulta por todo o público, têm que ser limitados às necessidades das atividades próprias dessas mesmas instituições e, outra vez, não podem ter por objetivo a obtenção de vantagens económicas ou comerciais diretas ou indiretas. Isto é tipicamente a reprodução
para fins de preservação, para fins de arquivo. Quando nós já temos um exemplar de facto muito estragado, nós teremos que continuar a emprestá-lo ao público, mas podemos fazer uma reprodução, quer em técnica fotográfica, microfilmagem, fotocópia, digitalização, que nós entendermos, para conservarmos isto no nosso acervo. Aqui é necessário pagar uma remuneração equitativa ao autor e ao editor, é mais uma coisa que também não é paga em Portugal, como de resto também não é pago o comodato, portanto, este setor das bibliotecas e dos arquivos é uma espécie de faroeste que, na verdade, não contribui nada para a economia criativa, antes retira vantagens dela, mas de facto não contribui ativamente. De seguida, também temos um exemplo que é muito caro, sobretudo às escolas, e que os professores muitas vezes perguntam sobre isso, que são os tais materiais de apoio às aulas, não é? Portanto, imaginem, hoje em dia, cada vez mais, felizmente, os professores fazem isso, não se cingem só ao manual escolar, dão leituras acessórias. Imaginem que o professor quer que todos leiam A Senhora, da Catherine Clément. Ele não pode pegar e reproduzir o livro integralmente e dar um exemplar a cada aluno. No entanto, se ele achar importante ler 10 páginas dessa obra ou de uma outra qualquer, ele pode pegar na obra, fazer reproduções, distribuir aos seus alunos como forma de apoiar, de ilustrar o seu trabalho de ensino, desde que, outra vez, não se queira obter a tal vantagem comercial. Porquê é que é importante atender a estas subtilezas? Hoje em dia há faculdades que, sobretudo as privadas, não é? Onde nós pagamos uma propina e a propina inclui tudo, ou seja, inclui a nossa frequência, a nossa avaliação, mas também inclui os materiais de leitura. Há uma faculdade no Porto que funciona assim, que é, desculpem, que agora não me lembro, mas até tem um nome em inglês. E, portanto, funcionam com esse modelo, que é um modelo tipicamente anglo-saxónico. Aí já não cabe dentro desta exceção. Porquê? Porque quando eu pago a mensalidade de 300 ou 400 euros, não sei quanto é, mas indiferente, há uma parte dessa mensalidade que eu estou a pagar que é por conta dos materiais que me são fornecidos, certo? Então, nesse caso, o que deve ser feito é uma licença. Outra vez, reconheço, este é um investimento que os titulares de direitos têm que fazer em criar os produtos que os consumidores querem e, na verdade, aí é uma questão de autorização de direito exclusivo, é uma questão de licença, não é uma questão de exceção. Porque está a ser obtida uma vantagem económica, neste caso indireta, não é? Eu não estou a pagar diretamente pelas fotocópias, o que eu estou a pagar é uma propina que, entre outras coisas, inclui as fotocópias. Portanto, realmente precisa atender não só à regra dos 3 passos que vimos no início, mas também a estas subtilezas que cada linha tem. Depois, este caso que nós já falámos logo no início, que é o caso das citações e dos resumos de obras alheias, que podemos fazer perfeitamente, desde que tenhamos aquela cautela de não confundir com a obra original e de não fazer perder o interesse na obra original. Também podemos incluir peças curtas ou fragmentos de outras obras nos manuais escolares. Aqui, neste caso, é devido a uma remuneração ao autor e ao editor e estas remunerações são pagas, efetivamente, quanto mais não seja, porque isto tudo se processa dentro das mesmas entidades de gestão e, portanto, obviamente que já existe o respeito pelos direitos incutido e existem acordos para se fazer isto legitimamente e para se pagar a remuneração. Depois, temos aqui uma exceção, e é por isso que nós temos agora uma posição relativamente flexível no tratado que está a ser discutido agora na OMPI, que é a exceção a favor das pessoas com deficiência. Claro que nós, como um país bom que somos, temos sempre em atenção as necessidades destas pessoas e aqui nós temos que fazer realmente recuar um bocadinho o direito de autor e permitir que se faça, por exemplo, comunicação pública, reprodução, colocação à disposição a favor destas pessoas, porque elas não têm, como sabemos, a mesma forma de acesso do que nós. Outra vez aqui o limite de não se ter fins lucrativos. E depois outras coisas que não vos vão aparecer, como esta coisa dos hinos ou dos cantos patrióticos. O hino não é de ninguém, é de toda a gente, não é? E, portanto, isto aplica-se também o mesmo raciocínio aos atos religiosos, aos atos de culto. Depois, esta questão que também vos poderá surgir, porque há vários processos, pelo menos a nível europeu, sobre este tema, que é utilizar obras para efeitos de publicidades relacionadas com a exibição pública ou venda de obras artísticas. Isto é para a própria promoção. Isto é para evitar o quê? É para evitar que, imaginem, como eu já expliquei, em cada país tem que haver um distribuidor de um filme, não é? Agora, vocês suponham
cada distribuidor ter que ir obter a autorização desta gente toda para pôr certos do filme numa publicidade. Quer dizer, ele tem que fazer publicidade para promover o filme. Portanto, ele fica automaticamente autorizado a fazer isto. Agora, há aqui uma diferença. Eu posso utilizar para fazer publicidade à própria obra, mas eu não posso utilizar noutras publicidades. Por isso, agora há N anúncios com músicas conhecidas. Esses anúncios, essas músicas não têm nada a ver com o produto que está a ser promovido, normalmente são anúncios de automóveis, então há um acordo entre essas agências que fazem publicidade e os titulares de direitos sobre a música para autorizar esta utilização. Depois, esta questão dos artigos de atualidade, de discussão económica, política, etc., é preciso atender outra vez a uma subtileza, que é desde que a reprodução não esteja expressamente reservada. O que é que isto significa? Tipicamente, a reprodução está reservada nos média em geral, na imprensa escrita. Se vocês virem, está reservada a utilização. Se forem ao site do Expresso, ou do DN, ou de outra coisa qualquer, está reservada a reprodução. Portanto, aqui não se pode reproduzir. No entanto, se houver alguém que publica no seu blog, onde quer que seja, um artigo de atualidade e que coloca lá até uma licença de Creative Commons, então aí não há nenhum problema em reproduzir. E depois, eu passaria aqui a esta exceção da segurança pública, porque são, obviamente, os casos em que o direito de autor tem que recuar, porque existe, de facto, um interesse público que se sobrepõe, e passaria a esta questão da comunicação ou colocação à disposição para efeitos de investigação aos estudos pessoais a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações de bibliotecas, blá, 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 blá. Bom, o que é que isto depois na prática quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar num livro, posso digitalizá-lo e posso disponibilizar a digitalização num computador na biblioteca. O que é que não pode acontecer a partir daqui? Eu não posso chegar à biblioteca e encontrar uma possibilidade de fazer um print, porque isso não é nem comunicação, nem colocação à disposição do público. Portanto, eu não posso reproduzir a partir daqui. Outra coisa que eu não posso fazer é, em vez de pôr o dito livro nos tais terminais, porque o terminal é o computador, é o posto, não é? Eu não posso simplesmente chegar, olha, vou pôr isto no servidor da Biblioteca Nacional e seja o que Deus quiser. Porque aí não estamos a falar de terminais destinados para o efeito colocados naquelas instalações. Se eu fizer isso, todas as pessoas vão poder aceder a partir das suas casas. E como nós já vimos, isso é o direito de colocação à disposição, que é um direito exclusivo. Portanto, estas exceções, nós temos que procurar olhar para elas tão atentamente quanto possível, porque elas, em primeiro lugar, têm uma regra de bloqueio, que é a regra dos 3 passos. E que me parece, depois o Eduardo Simões falará disso à tarde muito melhor do que eu, mas que me parece, salvo melhor opinião, não foi tida em conta naquele parecer polémico que nós já mais ou menos aproximámos. Nada em relação à regra dos 3 passos. E depois as subtilezas que cada exceção tem para poder ser utilizada, para não cairmos aqui numa situação em que fazemos recuar o direito de autor sempre que encontramos uma mera similitude. Não, não. Nós temos realmente que olhar para estas subtilezas, porque foi isso que o legislador quis proteger, digamos, quando deixou todo o público copiar. Finalmente, depois temos aqui esta questão das instituições sociais sem fins lucrativos, outra vez estes fins de preocupação social, aqui também é devido a uma remuneração equitativa, e outras coisas que não me parece que sejam coisas que se vos vão colocar, mas que também estão elencadas no código e que me parecem autoexplicativas, portanto não têm aqui nenhuma particularidade. De facto, os casos mais delicados são os casos da reprodução. Porquê? Porque a reprodução, sendo um direito exclusivo e sendo um direito que serve de base a toda a exploração económica, quando ela é autorizada sem que o autor tenha que dar o seu consentimento expresso, ela é autorizada exatamente naqueles limites bastante estritos. Ela não é autorizada de qualquer forma, efeitio, equiparado ou parecido, ou porque é o fim, ou etc. É o que eu já disse. Portanto, há aqui uma questão filosófica que toda a gente se coloca e toda a gente se sente no direito de questionar. Porém, enquanto não se encontrar outra solução, é esta que vigora.
e é uma solução de propriedade privada, que nós temos também para as nossas casas, para os nossos carros, para a educação que vamos dar aos nossos filhos, portanto, é uma liberdade nossa. Isto aqui são exemplos que eu vos trouxe, que se calhar não vale a pena perdermos muito tempo com eles, porque querem terminar ao 12h30, não é? Não sei... Não tenho a certeza que horas são. Mas são exemplos aplicados ao ensino, porque, eventualmente, pode colocar-se com alguma acuidade estes exemplos do ensino, porque, de facto, no ensino é onde nós, muitas vezes, reconhecemos que existem a necessidade destas exceções. Portanto, já vimos que podemos reproduzir partes da obra, mas não podemos reproduzir a totalidade da obra para fins de ensino. Porquê? Porque há o conceito de ilustração, há o conceito de reprodução parcial e há a regra dos 3 passos. Depois, temos que ter em conta esta questão dos CDs e dos DVDs. Eu já agora aproveitava para vos dizer que aqui há uns tempos circulou, e quando eu andei a dar formação a professores, isto surgia muitas vezes: agora podem-me prender para eu ter cópias de CDs no carro. Quer dizer, o que seria, não é? Os senhores doutores juízes sabem muito bem que não. Até porque nós, aquilo que podemos ter no carro, e muitas vezes temos que ter, sobretudo quem anda em Lisboa com esta quantidade de buracos, é mesmo cópia daquilo que temos em casa, porque senão vamos ficar sem os CDs rapidamente e depois ninguém nos substitui. Mas, de facto, podemos fazer uma cópia total de um CD ou de um DVD, mas isso ao abrigo da cópia privada, que é a exceção seguinte. Isto eu quero mesmo imenso desmistificar-vos isso, porque foi um assunto tratado com muita injustiça. Bom, como eu vos disse, é parecido com aquele conceito que está no artigo 75.2a, aquele conceito que lá está lá especificamente para as obras reprográficas e está lá erradamente. Porquê? Porque se chegou à diretiva e se fez um copy-paste. Na verdade, devia ter havido o cuidado de olhar para aquela exceção que é distinta de todas as outras e fazer as alterações que houvesse a fazer no artigo 81b. Portanto, aí é uma coisa que nós temos que corrigir. Estes conceitos que nós temos aqui são os do artigo 81b. Portanto, a cópia privada é uma exceção ao direito exclusivo de reprodução. Ela beneficia todos nós, por isso se chama privada. É uma cópia que beneficia todos os utilizadores. Ela permite-nos reproduzirmos para fins exclusivamente privados, naturalmente. Portanto, podemos reproduzir para nós ouvirmos em casa, para nós ouvirmos numa festa de um sítio que alugámos, desde que, claro, não cobremos entradas. Não podemos, como é óbvio, fazer comunicação pública dessa mesma cópia, ou seja, não podemos pegar na cópia e fazer uma festa paga, utilizar a cópia numa discoteca, num restaurante, até porque hoje em dia isto já nem se coloca tanto, não é? Porque já temos tudo em digital. Mas, de facto, temos que ter esta atenção, não fazer comunicação pública a partir das cópias e não podemos distribuir as cópias. Claro, não podemos pegar num CD que nós compramos, dizer ao nosso filho: olha filho, faz-te a vida, faz dinheirinho na escola, fazes 10 cópias disto e vendes aos teus amigos, não é? Portanto, isto não pode acontecer. Esta cópia é realmente uma cópia para fins privados, para nós, para o nosso círculo restrito. Outra vez, aqui no conceito da cópia privada, nós temos a regra dos 3 passos, que não está bem escrita no código, porque a regra dos 3 passos, que é um conceito terrestre internacional, tem primeiro que ter a questão do em certos casos especiais. Porque quando não é sempre, não é? Portanto, primeiro passo, em certos casos especiais. Segundo passo, desde que não prejudique a exploração económica normal da obra. Qual é a exploração económica normal da obra? Depende da obra, mas tipicamente ou é a sua venda num suporte de fixação, pode ser um fecheiro, um CD, um DVD, um livro, uma revista, um jornal, um folheto, o que quer que seja, ou é, no caso, por exemplo, de uma peça de teatro, será a sua encenação, com venda de bilhetes. Portanto, nós não podemos fazer estas reproduções de modo a afetar a exploração económica da obra. Consequentemente, também não os interesses legítimos do autor e dos restantes titulares de direitos, que são o quê? O direito de explorar economicamente e de viverem do seu trabalho, tal como nós vivemos do nosso trabalho, que também ele é intelectual. Portanto, posso, sim senhor, fazer uma cópia para dar ao meu filho, ou ao meu marido, ou a quem eu quiser, mas não posso oferecer à minha amiga de presente de aniversário. Pois aí, se eu quiser, vou comprar no iTunes, ponho no e-mail dela, fantástico, fabuloso, muito mais barato, muito mais prático do que o CD, ou então ofereço o CD todo bonitinho, que dá um belo presente. Esta cópia privada tem, além da regra dos 3 passos, uma condição sine qua non, ou seja, uma condição que a torna
ilegal ou ilícita, ou que nos faz sair do conceito sempre que ela não é cumprida, e que é a condição da remuneração equitativa. E isto foi, provavelmente foi a propósito disto que vocês ouviram falar de uma forma muito desagradável e difamatória deste tema da cópia privada. Porquê? Porque nós atualmente temos uma lei, que é a Lei 62/98, e essa lei foi alterada em 2004, portanto, essa lei o que dizia era: todos os suportes analógicos têm que pagar uma compensação para isto da cópia privada. O que é que são os suportes analógicos? As cassetes de áudio, lembram-se? E as cassetes de VHS. Isto em 98, que já ninguém usava praticamente isso, não é? Portanto, já em 98 o legislador prejudicava os titulares de direitos. E depois havia também uma suposta remuneração sobre os equipamentos de reprodução analógicos. O que é que são? São os gravadores das cassetes, são os gravadores de VHS e são aquelas fotocopiadoras, não sei se vocês se lembram, que existiam assim nos nossos escritórios, aquelas fotocopiadoras antigas que recorrem à técnica da fotografia. Era só sobre isto que existia remuneração. Significa que o código foi, sua primeira versão foi aprovada em 85, em 85 permitia-se a cópia privada e esperou-se até 1998, portanto 13 anos depois, para compensar os titulares de direitos, em violação do próprio artigo do Código que impunha, que é o artigo 82, que impunha a existência desta compensação. Inacreditável. Pronto, primeiro facto inacreditável. Segundo facto inacreditável, em 2004 fez-se então a transposição da tal Diretiva 2001. É uma diretiva muito importante porque ela é a base do acervo comunitário da matéria de direito de autor. Essa transposição foi feita desadequadamente para o artigo 75, mas também foi feita desadequadamente para a cópia privada. E porquê? Porque foi transposto para o artigo 75.1 do Código a possibilidade de se fazer a cópia privada digital. Portanto, mais uma confusão. Puseram lá aquela exceção da alínea A, que já vimos que devia ter sido melhor consolidada neste artigo 81, e ainda puseram uma coisa completamente ampla para a cópia privada digital. Problema. Nós podemos fazer cópia privada digital, mas ela não é compensada. Então ela é ilegal na prática. Portanto, isto é dramático, porque nós temos que promover a redistribuição da cadeia de valor como única forma de conseguirmos garantir que continue a haver investimento na criação e, sobretudo, na criação nacional. E agora deixem-me dar-vos o meu ponto de vista, que ainda por cima é uma experiência dupla, porque eu trabalhei nesta associação, não tenho vergonha de dizer, é público, está no meu despacho de nomeação, trabalhei lá com muito orgulho durante 8 anos, aprendi muito, e agora trabalho no governo precisamente nesta área. E nós fomos chacinados por uma campanha financiada pelos ISPs e por mais meia dúzia de estarolas do Creative Commons, que a maior parte deles estavam pagos, infelizmente, pelos ISPs, e isto são factos que eu vos estou aqui a dizer porque eu posso prová-los. E até fui alvo de uma campanha difamatória por causa disso. E isto é tão injusto, sabem porquê? Porque nós pagamos 700 euros por isto, certo? Mesmo que seja num contrato com a Vodafone ou com outra coisa qualquer, são 700 euros que isto custa. E nós estávamos a pedir 4 euros desses 700 para os autores e os artistas que eu tenho aqui dentro. É simples, não é? É simples. Mas há outro lado da moeda, doutora. Força. A nível da administração pública, dos tribunais, da advocacia, há milhares de fotocopiadoras que pagam uma taxa para os supostos autores e que não são utilizados minimamente para literários artísticos. Ponto 1. As fotocopiadoras não pagam nem nunca pagaram. Virão a pagar. Doutora, aquelas anteriores. Não. Nunca pagaram. Nunca pagaram. Nunca. Está incluído irem pagar Nunca. alguma coisa. Nunca pagaram. Está incluído irem pagar alguma coisa. As analógicas, sim. O que é que já não existem fotocopiadoras analógicas desde os anos 80? E nunca pagaram nada à GECOP, de qualquer modo, isso posso lhe garantir. Nunca recebemos um tostão. Vocês recebem do quê? Devíamos receber só de CDs e DVDs. É a única coisa que a lei de 2004 veio estabelecer como objeto de remuneração, foram CDs e DVDs. Em 2004 já havia MP3, já havia pens, já havia discos rígidos, havia discos externos, quer dizer, havia muitos outros suportes, portanto a cópia privada não é digital. Agora, sobre esse conceito, o Sr. está a levantar a questão que é fundamental nisto tudo e que é de facto muito difícil de explicar às pessoas, e eu gostava de aprender convosco, que são um público qualificadíssimo,
aprender convosco como é que devemos apresentar isto às pessoas. Porquê? Esta exceção existe para fins privados. Porquê que ela é uma exceção e não é uma licença? Porque seria completamente impraticável, imaginem, ainda por cima nos dias que correm, não é? Eu compro música no iTunes, aqui no meu Mac, certo? E depois o que eu faço é ligo um cabo, ponho no iPhone. Depois tenho um MP3 mais pequenino que eu uso quando vou correr, também ponho lá. E às vezes posso precisar de pôr aquilo na minha aparelhagem ou gravar para um CD, para ouvir no carro, não é? Portanto, já estão aqui uma data de reproduções que eu não paguei. Se eu fosse pedir uma licença cada vez que eu vou fazer uma cópia destas, seria impraticável para mim. Portanto, não podemos impor às pessoas uma obrigação que é desproporcionada, como sabem, não é? E depois, seria... Está na exceção. Se é pelo uso privado, está na exceção. Está na exceção, é isso, pronto. Mas estamos a... Essa questão não se põe. Espera aí, doutor, estamos a ir à gênese da exceção. Porquê é que ela tem que existir, não é? Pronto. Porque não é suscetível de licenciar. Não é suscetível de licenciar, não é? Eu não posso esperar, que as pessoas vão licenciar, portanto, a maior parte das pessoas não irão. 2, não é praticável exigir isso às pessoas. Então... Mas também não pode exigir 5 taxas, ou 5 Espera aí, que já vamos lá. Espera aí. Então, se eu não posso fazer isto através de uma licença, eu tenho que dar uma autorização geral. Certo? Dizer, todo mundo pode fazer. Ou então eu digo, ninguém pode fazer. Que é o que dizem os americanos e é o que dizem os ingleses. De resto, ninguém faz, ninguém pode. Pronto. Isso eu acho que, sinceramente, seria limitar os direitos dos consumidores. Portanto, se calhar não era a melhor opção. Portanto, tenho estas duas opções. Se eu digo que pode fazer, eu tenho que encontrar uma forma de remunerar. Como é que eu vou encontrar se eu não tenho licenciamento? Eu tenho que pôr uma taxa em tudo aquilo que permite fazer reprodução. Uma taxa, neste caso, nem é uma taxa, porque o Tribunal Constitucional concluiu que não era uma taxa, é uma figura parafiscal e, portanto, como tal, como sabem melhor do que eu, segue o regime jurídico aplicável aos impostos, que de resto até é mais exigente. Portanto, por isso é que isto tem que ser uma legislação aprovada em lei da Assembleia da República, não pode ser uma coisa feita no Governo, etc. Há um acordo do Tribunal Constitucional sobre isso, depois nos links também encontram lá referência a isto. Agora, a questão das taxas, que é muito importante esclarecer. As taxas são um valor que tem que ser indexado à utilização que eu faço do equipamento. Ou seja, se eu tenho um equipamento com 16 GB, é diferente de um equipamento com 1 tera, não é? Que são 10.000 gigas. Então, a utilização que eu faço de um equipamento de 16 GB necessariamente é mais restrita. Na verdade, nós não pagamos por uma utilização concreta. Nós pagamos para ter aquele suporte ou aquele equipamento limpo para poder receber cópias. Ele está autorizado, ele está licenciado. Eu aqui paguei, eu posso pôr aqui o que eu quiser. Ponto. Certo? Eu não paguei, eu não posso pôr aqui o que eu quiser. Portanto, há, se vocês quiserem, uma acreditação ou um licenciamento automático para aquele suporte, para aquele equipamento, para aquele meio, que decorre do pagamento da taxa que é feito. Concordo inteiramente consigo. Um equipamento, uma taxa. Mas é exatamente isso que estava na proposta de lei. Naquela célebre PL 118, que foi muito contestada. Eu não disse isso. Então, força, onde é que há 5 taxas? Há equipamentos que não são pura e simplesmente utilizados para suportes sujeitos a direitos de autor. Mas não é não são, é não podem ser. A questão é essa. Não são por definição. Não são por Então definição. deem-me exemplos, faz favor. Todos os tribunais, todos os suportes digitais com Sim. informação dos processos judiciais, Sim. que são muitos, não têm direitos, não estão no comércio dos direitos de autor, não servem para isso. E pagam esse imposto barra taxa. Concedo. Pagam, têm que pagar. Concedo que tem Porque há razão. equipamentos que não deviam estar sujeitos a esse pagamento. Tem razão. Por definição, são muitos, por definição, não podem ser esses. Mas, ó, Soutor, olha uma coisa. Agora, a senhora pode notar como é que se fazia a distinção? Na aquisição. Na aquisição. Porque há entidades que são isentas de IVA, portanto, na aquisição, essa taxa de imposto não era paga. Pronto, mas nós podíamos fazer isso no limite para o Estado, porque o Estado é uma pessoa de bem e nós confiamos. E os outros? A questão não está na inferiorização, está na suscetibilidade. Exatamente. Por isso, como é que nós fazemos essa distinção? Agora imaginem, uma fotocopiadora. O Soutor pode-me dizer, eu tenho lá no meu tribunal 3 fotocopiadores na secretaria, eles não usam aquilo para nada. Não. Há um dia que vocês têm o tal livro que o Soutor trouxe de casa, que há outra colega que quer usar,
E o doutor não quer agora estar-lhe a emprestar o livro, não é? Onde é que vocês vão fotocopiar? Não são. São lícitas. São lícitas. Não, doutor, é lícito porque não posso utilizar a fotografia do tribunal. Isso é peculato. Isso não posso utilizar. Ai, sim. Ó, doutora, então se está a preparar um processo. Então se a colega está a preparar um processo, onde é que ela vai tirar fotocópias? Vai tirar do seu salário? Ai, não me diga isto. Estamos a cair da tripeça. Estamos a cair da... Pois não, mas é isso que eu lhe estou a dizer. Exatamente, está na exceção. E por estar na exceção, tem que ser remunerada. Está a ver? Ou seja, pessoalmente, a minha visão é as reprografias, certo? Ou os centros de fotocópias, quem faz negócio disto não tem nada que pagar a cópia privada. Portanto, a lei como está hoje está errada. Em que se prevê 3% do pagamento de uma fotocópia. Errado. Isso é como se fosse cópia privada. Não é. Do ponto de vista dos centros de cópias, é um negócio. Portanto, o que é que eles têm que fazer? Têm que se licenciar. Do ponto de vista do utilizador, é que é uma cópia privada. Por exemplo, eu compro uma coisa multifunções para imprimir as minhas coisas da minha vida. Eu posso querer a qualquer altura e posso fazer reprodução de livros, de jornais, de revistas. Portanto, o que eu faço é licenciar aquele equipamento para a suscetibilidade dele ser utilizado, para aquele fim de reproduzir obras. Imagine, numa consultora, num escritório de advogados, pelo menos nos escritórios que eu trabalhei, nós não podemos requisitar o livro e ficar para nós numa secretária. Nós temos que utilizar o livro por um tempo razoável, que geralmente é inferior a um dia de trabalho, e devolver à biblioteca. Se nós precisamos por mais tempo, como é que vamos fazer? Vamos fotocopiar. Onde? Na fotocopiadora do escritório. Desculpe, eu acho que isto não é abuso de utilização, porque eu vou utilizar aquilo para o meu trabalho. Ou imagino que era no meu estágio, não é? Os escritórios também têm a obrigação de nos prover os meios para o estágio. Portanto, tipicamente não serve para copiar obras, mas, desde que possa servir, temos que prever essa possibilidade. É a mesma coisa que as pessoas que vêm dizer mas eu no meu computador não faço cópia de nada. É impecável. Tenho dúvidas. Acho que não há um único computador que não tenha cópia lá de nenhuma coisa. Vou-vos dizer, olha, os wallpapers que nós vamos buscar à internet, muitas vezes vemos uma fotografia, pumba, saca. As notícias que nos interessa, muitas vezes vemos uma notícia, pumba, copy-paste, fazemos o nosso arquivo. Eu estou-lhe a dizer coisas que eu faço e eu trabalho nesta área. Porque nós precisamos de aproveitar os meios que estão ao nosso alcance, não é? A AGCOP a compensar as pessoas que fizeram wallpapers na internet, a compensar com as tais taxas. Pronto, então, sobre isso, duas questões. A AGCOP pagava e continuava, quer dizer, agora já não devem fazer backups em DVDs, penso eu, mas no meu tempo ainda era de DVDs, de maneira que pagávamos a taxa como aos outros. Não penso que não pagávamos a taxa e, aliás, só comprávamos em sítios que nos cobrassem a taxa. Ponto 1. Ponto 2. Este é um dos casos em que a distribuição é muito complexa. Porquê? Outra vez, vamos voltar ao início. Porquê é que nós temos uma exceção? Porque isto é para as pessoas na sua vida privada. Porquê é que nós temos que ter uma compensação que não é mediante o ato de cópia, mas é uma licença genérica que se dá a um equipamento ou a um meio? Outra vez, pela mesma razão, porque é uma conduta privada que nós fazemos na nossa vida privada, que não temos condições para exigir um licenciamento às pessoas, nem as pessoas têm condições para se irem licenciar, que não faria sentido nenhum, não é? E, portanto, a gente é toda a mesma. Significa que, da mesma forma que nós não podemos licenciar a pessoa para ela pagar pelo uso que está a fazer, nós também não podemos ir saber exatamente o que é que cada um copiou. Inteiramente verdade. É uma pena, porque o que era justo era que nós dessemos o dinheiro a quem foi copiado. Mas não podemos dar, porque nós não sabemos. Para nós podermos saber isso, o Estado teria que fazer recuar os direitos de privacidade e, para proteger este direito de propriedade, avançar com um direito de intromissão na vida privada. Não era possível. Isso vai para quem? Então isto vai para quem? Isto vai exatamente para os titulares, para quem é cobrado, através de métodos indiciários. Ou seja, não tão complexos como os das finanças. O que é que se tem em conta? Tem-se em conta os dados da comunicação pública de que nós já falámos, as tais playlists que são fornecidas pelas rádios, pelas televisões, não é? Tem-se em conta as vendas e tem-se em conta outros dados que sejam relevantes ou que sejam declarados pelos próprios titulares de direitos.
Suponha que o titular de direitos disponibilizou gratuitamente a obra no seu site e que lá no site ele sabe exatamente quantas vezes ela foi descarregada. Porque é uma coisa diferente o streaming, de ouvir, não é? Outra coisa diferente é descarregada para um meio. Ele pode chegar à sociedade de gestão e impugnar a distribuição que lhe foi feita. Agora, a sociedade de gestão não tem maneira de fazer a distribuição pessoa a pessoa. Não tem maneira. Pronto. Então, o que é que se faz para compensar um bocadinho isto? Vá lá uma coisa que o legislador português teve bem. Vamos lá. Também não podemos estar aqui a bater em tudo. Reserva 20% do total desta cobrança à função cultural. Que nós, isto agora em nome da Secretaria de Estado, vamos estender para a função social também. Então, como o objetivo desta exceção é também proteger a cultura nacional, 20% daquilo que se cobra é reservado para esse investimento diretamente. Portanto, não pode ser usado para distribuir. E depois impõe que exista uma sociedade. Nos outros países, por exemplo, em Espanha, os importadores e fabricantes desse material têm que declarar a 8 sociedades diferentes e pagar a 8 sociedades diferentes. Aqui não. Há uma sociedade. Esta sociedade, que é a AGECOP, depois tem por membros todas as outras que existem. E na lei está fixada a percentagem de distribuição, que são 40% para os autores, 30% para os artistas e 30% para os produtores, que eles depois dividem entre si, ou igualmente ou não igualmente, conforme os critérios que eles encontram. São estas sociedades que estão em contacto direto com os titulares de direitos, que a AGECOP não está, não é? É um intermediário, digamos assim. Eles que estão em contacto com os titulares de direitos e que fazem a distribuição dos outros direitos é que vão fazer esta distribuição. E fazem-na precisamente com base nesses critérios indiciários. É um sistema perfeito? Não. Há sistemas melhores? Sim. Quais são? Licenciar. É uma opção? Não. Então, no fim do dia, nós somos deixados com esta escolha. Ou nós proibimos, ou nós permitimos, aceitando que é um sistema que tem, de facto, deficiências. Mas para que ele não tenha essas deficiências, nós vamos ter que fazer recuar a privacidade dos utilizadores. E, honestamente, eu não sou a melhor pessoa para fazer esta ponderação de bens jurídicos, mas eu diria, daquilo que me ensinaram em Direito, que este direito de privacidade não deve ser feito recuar por uma razão destas. Então, de certo modo, este é o sistema melhor que se encontra dentro das imperfeições. Agora, uma coisa que eu queria que vocês soubessem. Vai-se prever ou vai-se criar taxas sobre todos os equipamentos, suportes e demais meios que permitem fazer reprodução e, em muitos casos, também armazenamento destas obras. Essa taxa vai ser uma taxa justa porque vai ter em conta a capacidade do equipamento. Não me venham dizer que eu compro um disco de 1 tera para fazer cópias das fotografias dos meus filhos. É mentira. Pronto. Outra coisa que se faz para obviar a estes estudos e que provavelmente será a indicação que a legislação nacional vai dar, é obrigar à realização de estudos periódicos. Como é que isto se faz? Nos outros países que têm mais prática, pronto, também têm remunerações decentes há mais anos, há um estudo sobre os hábitos de reprodução que é conduzido, depende, ou todos os anos, ou 2 em 2, ou 3 em 3, ou 5 em 5 anos, e que avalia o que é que as pessoas reproduzem, para onde é que reproduzem, quantas vezes reproduzem. Então, isso já nos dá um indício, pelo menos, para distribuir por grandes áreas, por música, por audiovisual, por livro, mas de facto são tudo métodos indiciários. Nós podemos procurar aperfeiçoar este sistema, nunca podemos querer que ele seja um sistema de correspondências simples, porque o único sistema de correspondências simples que existe é proibir a cópia privada e obrigar toda a gente a licenciar-se. E isso talvez não fosse positivo para os consumidores. Portanto, na verdade, a cópia privada é uma exceção para os criadores e é um direito para os consumidores. Como todos os direitos, tem uma contrapartida. Neste caso, é remunerar equitativamente o trabalho criativo. Não me venham dizer que eu compro um disco de 1 tera outra vez por 250 € e não posso pegar em 10 € desse disco para dar aos autores e aos artistas. Por favor, não é? Portanto, nós estamos a entrar aqui, e isto também fruto da crise e de tudo isso, num sistema em que estamos a rejeitar totalmente a solidariedade. E isso vai matar a nossa cultura, porque é isso que tem estado a acontecer. As críticas que nós vimos à PL 118, desculpem-me, mas pronto, eu também se calhar estou a dizer isto porque fui visada, são injustas, são casos de difamação e de gente que está a ser paga para fazer isso. Quer dizer, nós tínhamos gente a escrever em blogs sobre o Secretário de Estado e a sua equipa que
são pagos, são engenheiros da Ótimos, por exemplo, para não estar aqui a citar outras empresas, não é? O que criou é se é taxa ou se é imposto. Porque a taxa é Certo. um serviço concreto prestado. Exatamente. E as pessoas, por vezes, tinham que pagar essa dita taxa sem recorrerem a esse serviço prestado, porque o fim era outro. Se é um imposto, muito bem, então, como imposto, o Estado pode lançar os impostos que quiser, para fins sociais, o que Exato. quiser. Isso, efetivamente, é mais um imposto. E o Estado entende que é devido um imposto É uma figura parafiscal. ressarcir. Porque é uma compensação equitativa e deriva de uma diretiva, não é? Ok. É uma opção. Agora, não é efetivamente uma taxa, porque há pessoas que utilizam Não. esses aparelhos para outros fins. Mas nós nunca lhe chamámos taxa. Aliás, posso lhe dizer que Mas nos a documentos... confusão que foi criada Claro, foi essa. nos documentos que nós preparámos a nível do Governo para esclarecer a nossa bancada, explicámos exatamente a configuração jurídica que esta figura tem. Ou seja, ela é uma compensação equitativa, criada legalmente, e por essa via o Tribunal Constitucional analisa esta questão num acórdão muito extenso. Então, ela é equiparável à figura do imposto, segue o regime jurídico dos impostos e não das taxas. Se bem que, no limite... Setor, eu não sou especialista em direito fiscal, embora já tenha trabalhado às vezes nessa área. Se bem que no limite eu tenho ideia de que há uma corrente da doutrina que nos diz que as taxas não são só contrapartida de serviço público ou de bem público. Também são contrapartida de uma faculdade que é concedida. Pronto, portanto, ao abrigo dessa terceira via, aliás, o Tribunal Constitucional analisa e manifesta dúvidas quanto a isso, porque ao abrigo dessa terceira via, eventualmente podia-se qualificar isto como taxa. Agora, na verdade, o que nós temos aqui é um direito dos utilizadores, não é? Bom, e aí tem que, de facto, haver essa compensação. Pronto, depois temos aqui os usos digitais, é uma coisa muito pequena, se calhar ficaríamos para a tarde, que eu vou ser muito, muito breve para depois passar a palavra ao Eduardo Simões. Bom almoço, obrigada pela vossa atenção.